Dizem que toda era tem um ponto em que o mundo se parte. Não em ruído, mas em silêncio. Em 1914, o planeta respirava pela última vez antes de mergulhar na febre da guerra. Chamaram-na de grande, como se a dor pudesse ser medida em grandeza. Mas o que nascia ali era mais do que conflito. Era o início da era em que o homem descobriria o gosto metálico do próprio futuro. A primeira chuva de outubro caiu sobre as trincheiras francesas como um batismo sem fé. A lama cobria tudo: botas, ferros, lembranças. E em meio àquele labirinto de barro e pólvora, caminhava o Dr. Elias Verdun, cirurgião do 3º Regimento de Infantaria. Tinha 32 anos e acreditava até então que a ciência podia curar qualquer ferida. Agora, diante dos corpos amontoados, já não tinha certeza de nada. O posto médico era um abrigo improvisado que cheirava a éter e morte. A cada explosão, as tábuas tremiam como se o próprio ar respirasse medo. Elias passava as noites costurando carne, tentando reordenar o que o fogo havia desfeito. Os soldados o chamavam de o Homem das Agulhas, porque parecia nunca dormir. Mas ele sabia. Não era coragem o que o mantinha desperto. Era o terror de fechar os olhos e sonhar com o que via todos os dias. Mantinha um diário, talvez para não esquecer quem era. No início, escrevia sobre ferimentos, amputações, fórmulas químicas e técnicas cirúrgicas. Mas, com o passar dos meses, as anotações começaram a se transformar em confissões. Ali, entre linhas manchadas de sangue e chuva, ele registrava o que nenhuma ciência podia curar. O som de um homem morrendo e chamando pela mãe. O olhar de quem percebe que ainda vive, mas já não deseja isso. O cheiro doce e pesado da carne humana misturada à terra molhada. Elias acreditava que a guerra era uma doença e que, de algum modo, ele podia tratá-la. Mas o que ainda não sabia era que a doença não estava nos corpos nem nas feridas. Estava no tempo. Algo invisível havia se partido. Uma engrenagem que fazia o mundo girar com regularidade. Agora o tempo parecia febril. Respirava de maneira errada. E quando o tempo adoece, nada pode curá-lo. Naquela noite, sob chuva e fumaça, Elias ouviu algo diferente. Um som pequeno, frágil, fora de lugar. Entre o barulho dos canhões e o gemido dos feridos, um miado ecoou. E foi assim que o primeiro sinal apareceu. Um gato. Negro como a fumaça que cobria o céu, com olhos que refletiam a claridade distante dos relâmpagos. Caminhava entre corpos e sombras, como se já conhecesse o caminho do fim. Elias observou em silêncio, incapaz de compreender como algo tão vivo podia existir naquele inferno. O animal parou diante dele, ergueu o olhar e, por um instante, o mundo pareceu cessar sua respiração. Naquela noite, algo olhou de volta para o médico. Algo antigo, calmo e impossível de definir. Algo que sempre desperta quando o homem decide destruir a si mesmo. O gato apareceu de novo ao amanhecer. Elias o viu sentado sobre um capacete retorcido, à beira da trincheira, observando o campo devastado como quem contempla um quadro que nunca muda. O sol nascia, pálido e doente, filtrado pela fumaça dos disparos noturnos. A terra ainda tremia com o eco distante dos canhões. Mesmo assim, o animal estava ali, imóvel, sereno, como se o barulho não o atingisse. O médico aproximou-se com cuidado, movido mais pela curiosidade do que por coragem. O gato não recuou. Apenas desviou o olhar para algo atrás dele. Uma área de terra que parecia comum, mas que segundos depois explodiu em uma chuva de lama e ferro. Elias foi lançado contra a parede da trincheira. Quando o pó baixou, o gato já não estava mais lá. Naquele momento, entre a dor e a confusão, uma ideia tomou forma. O gato havia sabido, não por acaso, não por instinto animal, mas como se tivesse ouvido o futuro. Elias tentou afastar o pensamento, atribuindo tudo à coincidência, à exaustão, ao delírio que cresce em quem não dorme. Mas o episódio o perseguiu o resto do dia. À noite, enquanto limpava os ferimentos de um soldado ferido, ele o viu novamente, sentado no limiar do abrigo, os olhos refletindo a chama de uma lamparina. Elias parou. O gato não piscava. A luz parecia curvar-se levemente em torno dele, como se o ar ao redor se distorcesse. Foi então que o médico percebeu algo estranho. O tic-tac do relógio de bolso, que nunca parava, havia cessado. O tempo
Por um segundo ficou imóvel, e quando voltou a correr, o gato desapareceu, restando apenas o som distante de um projétil cruzando o céu e explodindo na linha de frente. Nos dias seguintes, Elias passou a observá-lo. O gato surgia e sumia em lugares improváveis, entre crateras, sobre pilhas de corpos nos muros destruídos das vilas, sempre antes de algo acontecer. Um ataque, um desabamento, uma morte. No seu diário, o médico começou a anotar as aparições, com precisão científica, hora, direção, distância. Resultado: em poucas semanas havia descoberto um padrão. As aparições seguiam um ritmo, uma espécie de pulsação invisível, um compasso que Elias não sabia se pertencia ao acaso ou ao próprio tecido da realidade. Certa madrugada, incapaz de suportar o peso do mistério, ele deixou o abrigo e caminhou sob a neblina espessa. O campo estava silencioso, exceto pelo gotejar das folhas e pelo ronco distante da artilharia, e, no centro daquele deserto de ruínas, o gato o esperava. O animal caminhou alguns passos e olhou para trás, como quem convida alguém a seguir. Elias hesitou, mas o seguiu. A cada passo, o som do mundo parecia diminuir, até que restou apenas a respiração dele, o som da chuva e o caminhar leve do gato preto adiante. Quando pararam, o gato se deitou sobre a terra encharcada. Elias olhou ao redor. Não havia nada, apenas silêncio. Mas então, ao tocar o chão, sentiu algo. Uma vibração quase imperceptível, como o bater de um coração enterrado sob a lama. O campo, percebeu, pulsava. E o gato o olhava como se dissesse: sem palavras, você também sente, não é? Elias recuou. Naquela noite, ele não dormiu. E pela primeira vez duvidou não apenas da guerra, mas do próprio tempo em que existia. As anotações de Elias tornaram-se uma espécie de mapa, não das trincheiras, mas dos sinais. Cada aparição do gato precedia um evento, um bombardeio, um colapso, uma morte. O médico começou a perceber um intervalo fixo entre o desaparecimento do animal e o início das tragédias. 5 minutos. Sempre 5. Como se o tempo se recolhesse por instantes, antes de romper novamente. No início, ele tratou tudo como coincidência. Mas as coincidências começaram a se acumular com disciplina militar. A ciência lhe ensinara a buscar causas, padrões, lógica, e foi isso que ele fez. A cada noite, Elias registrava a posição do gato, a direção do vento, a hora exata do ataque. Os números começaram a formar uma sequência, algo entre o previsível e o impossível. Ele tentava falar sobre isso com os outros médicos, mas era recebido com olhares vazios. Para eles, o gato era apenas superstição, um mau presságio que rondava a morte, como sempre fizeram os animais em tempos de peste e guerra. Mas Elias sabia que não era isso. Gato não era atraído pela morte. Ele sabia quando ela chegaria, como se seguisse uma rota invisível que os humanos ainda não haviam aprendido a enxergar. Certa tarde, durante uma trégua silenciosa, o médico o viu outra vez, sentado sobre o corpo de um cavalo morto, no campo aberto entre as linhas inimigas. O ar estava parado, e nem as moscas ousavam voar. Elias levantou o binóculo. O gato o olhou diretamente através das lentes. Aquele olhar não pertencia a um animal. Era fixo, antigo, sem julgamento, apenas presença. E por um instante, Elias sentiu algo como uma vertigem, uma lembrança que não era dele. Imagens rápidas, cidades ardendo, aviões de metal rasgando nuvens, homens com máscaras prateadas caminhando sobre ruínas. O futuro. Ou talvez uma repetição do mesmo inferno. Quando o médico voltou a si, o gato havia desaparecido. Minutos depois, o chão tremeu. O estrondo veio como uma sentença. As bombas caíram sobre o campo exatamente onde o animal estivera. Naquela noite, o diário de Elias ganhou uma nova página, escrita com caligrafia trêmula. Não é o gato que segue a guerra, é a guerra que segue o gato. A partir de então, ele começou a temer o silêncio mais do que os tiros, pois o silêncio era o aviso, o prelúdio de algo que o gato parecia ouvir antes de todos, talvez antes do próprio tempo. Às vezes, enquanto trabalhava, Elias sentia uma sombra passando atrás dele,
leve demais para ser humana. Quando se virava, não havia nada, mas o ar mudava. Os sons ficavam distantes, como se o mundo respirasse em outro ritmo. Era sempre assim antes que os canhões recomeçassem. O médico já não comia, já não dormia. Os homens ao redor cochichavam que ele estava enlouquecendo. Mas o que chamavam de loucura talvez fosse apenas lucidez. Elias percebia algo que eles não viam. O gato não era um presságio da guerra. Era a sua sombra, a forma que o tempo escolhia para andar entre os vivos, quando o mundo se aproximava do colapso. E no fundo, ele sentia uma verdade que ainda não ousava escrever. O gato o seguia também. A noite caiu sem avisar. O céu estava coberto por uma massa de nuvens verdes, iluminadas por relâmpagos que não vinham de tempestades, mas de explosões distantes. O vento trazia consigo um cheiro doce, quase floral. Elias o reconheceu imediatamente, gás mostarda. A morte naquele fronte agora tinha perfume. Os alarmes soaram tarde demais. Homens correram às cegas, tropeçando uns sobre os outros, enquanto o véu esverdeado descia sobre a terra. O médico tentou alcançar a tenda dos feridos, mas a fumaça o cercou. A garganta queimava, os olhos ardiam. E cada respiração parecia uma confissão. Então, no meio do caos, ele o viu. O gato preto, parado sobre uma pilha de munição abandonada. Mesmo envolto no veneno, o animal não tossia, não tremia, não fugia. Apenas o olhava. Elias tentou chamá-lo, mas a voz falhou. O gato virou-se e começou a caminhar. Sem pensar, o médico o seguiu. A cada passo, o som do mundo diminuía. Os gritos foram se apagando. Os tiros se transformaram em ecos distantes. E quando o gás se tornou névoa pura, Elias percebeu. O campo estava vazio. Tudo havia parado. O ar, a chuva, o som. As gotas suspensas entre o céu e a lama brilhavam como vidro. Os corpos estavam imóveis, flutuando entre o instante da vida e o da morte. O tempo, aquele mesmo que Elias sempre acreditara compreender, havia deixado de existir. O gato o observava no centro da cratera. Seus olhos refletiam o firmamento congelado. Elias deu um passo à frente e o solo vibrou sob seus pés, como se respirasse. Um som baixo, quase imperceptível, surgiu das profundezas da terra. O som de algo que dormia há muito tempo despertando. Ele olhou ao redor e viu vultos entre as sombras. Soldados de ambos os lados, ingleses e alemães, imóveis, partilhando o mesmo instante. Rostos sem cor, expressões presas no espasmo final, todos congelados no mesmo segundo. E o gato andava entre eles, tocando o chão com leveza, como se caminhando sobre o fio que separava o ser do não ser. Elias tentou se mover, mas o ar parecia sólido. Cada passo exigia força desumana. Quando finalmente alcançou o centro da cratera, ajoelhou-se diante do animal. E pela primeira vez sentiu medo não da morte, mas daquilo que existia antes e depois dela. O gato o fitou por longos segundos. Então, lentamente, encostou a pata sobre o solo e o mundo voltou a se mover. O som explodiu. O vento rugiu. A chuva caiu de novo. Os gritos retornaram, como se nunca tivessem parado. Elias estava deitado na lama, tossindo sangue. Ao redor, homens agonizavam. O gás ainda flutuava no ar, mas o gato havia desaparecido. Somente o relógio do médico marcava o tempo. Quebrado, os ponteiros girando em círculos infinitos, como se o próprio mecanismo enlouquecesse. No seu diário, naquela madrugada, Elias escreveu com as mãos trêmulas. Hoje vi o tempo parar. E o gato? Ele estava do outro lado. Elias despertou com o sabor do ferro na boca. A chuva havia cessado, mas o ar continuava espesso, pesado demais para ser respirado. Por um instante, ele acreditou estar morto, mas o som distante das sirenes e o gotejar da água pelas tábuas o fizeram perceber. Ainda estava ali, ainda na guerra, ou pelo menos em algo que se parecia com ela. O posto médico estava vazio. Nenhum soldado, nenhum ferido, nenhuma voz humana. As macas continuavam dispostas. As lamparinas ainda acesas, mas o fogo não tremulava. Era uma chama imóvel como uma pintura. E o silêncio. O silêncio era absoluto. Elias saiu do abrigo e olhou para o céu.
O mundo estava parado. As nuvens, o vento, até mesmo a fumaça das explosões, tudo suspenso. Congelado entre o antes e o depois. Apenas ele parecia mover-se. E, a poucos metros, o gato preto o observava, sentado sobre o corpo de um soldado. Os olhos do animal refletiam a luz imóvel do céu, como dois espelhos líquidos. O médico tentou falar, mas sua voz se perdeu antes de se formar. Mesmo assim, teve a impressão de que o gato o compreendia. A criatura ergueu-se lentamente e caminhou entre os corpos petrificados. Elias o seguiu, sem entender por quê. O ar era denso, quase palpável. Cada passo era uma travessia. Logo chegaram a uma clareira onde o chão pulsava sob os pés, como se o próprio solo tivesse um coração. O gato parou, olhou para o alto, e Elias seguiu seu olhar. O céu não se movia, mas dentro dele havia algo, uma segunda luz distante e estática, que parecia observar de volta. Uma estrela que não piscava, uma consciência. O médico sentiu o corpo tremer. O tempo, compreendeu, não era uma linha, era um organismo. E naquele instante, algo dentro desse organismo havia falhado. A guerra, as bombas, a destruição, tudo fazia parte de uma febre. Um colapso do próprio tecido do real. E o gato era o sintoma visível, o reflexo vivo da doença do tempo. Elias tentou alcançar o animal, mas ele se afastou, caminhando lentamente até desaparecer entre a neblina suspensa. O médico gritou, um grito que não produziu som algum. E então, de repente, o mundo voltou a respirar. O vento soprou. A chuva retomou sua queda. Os sons explodiram de uma só vez, como se alguém tivesse removido a agulha de um disco imenso. Ele caiu de joelhos, tonto. As vozes retornaram, os tiros, os clamores. Os soldados que antes estavam imóveis agora corriam desesperados, como se nada tivesse acontecido. Ninguém percebia o absurdo. Ninguém notara a pausa. Elias olhou para o céu novamente. As nuvens se moviam. Os aviões cruzavam o horizonte. Mas a estrela, aquela luz imóvel, ainda estava lá, observando. De volta ao abrigo, o médico lavou as mãos, tentando se convencer de que tudo havia sido alucinação causada pelo gás. Mas, sobre a mesa, encontrou seu diário. E nele, uma página nova que não lembrava ter escrito. O tempo é uma ferida, e o gato é a cicatriz que se move sobre ela. As palavras estavam escritas com sua caligrafia, mas a tinta ainda fresca tremia sozinha sobre o papel, como se tivesse sido escrita agora mesmo. Elias acordou com o som de passos e vozes. Homens falavam em um idioma que ele reconhecia, mas as palavras pareciam deformadas, como ecos de um sonho mal lembrado. Levantou-se devagar. O posto médico estava cheio de soldados, mas não eram os mesmos rostos, nem as mesmas fardas, as cores, os símbolos, as costuras. Tudo era diferente. Um deles o viu e se aproximou. Surpreso, "Meu Deus!" Até murmurou, "Doutor Elias Verdun." O médico tentou responder, mas a voz falhou. O soldado confuso continuou, "Isso é impossível. O senhor está morto. Seu nome está no memorial da Primeira Guerra." Elias sentiu o chão sumir sob os pés. Olhou ao redor. O abrigo era o mesmo, mas mais limpo, mais organizado. As armas penduradas nas paredes eram desconhecidas. Sobre uma mesa, havia uma caixa metálica com uma luz azul piscando, emitindo ruídos curtos. Um rádio, talvez, mas diferente de qualquer um que ele conhecesse. Através da abertura da tenda, ele viu o campo, o mesmo barro, o mesmo horizonte de arame farpado. Mas os aviões no céu eram máquinas impossíveis, sem hélices, voando com um zumbido contínuo. Os uniformes, as armas, os rostos, todos pertenciam a um tempo que ele não reconhecia. No entanto, o lugar era o mesmo. O soldado o conduziu até o exterior, onde uma enfermeira examinava os feridos. Ela o observou como quem olha para um fantasma. "O senhor veio de onde?" perguntou. Elias tentou explicar, mas tudo o que conseguiu dizer foi, "Eu estava aqui." O gás, o céu, parou. A mulher o olhou com piedade, como quem escuta o delírio de um moribundo. À noite, quando o acampamento silenciou, Elias se refugiou em uma das tendas vazias. Sobre a mesa, havia um espelho sujo. Ele se olhou. O rosto era o mesmo, mas os olhos,
Havia algo diferente neles, como se refletissem uma luz que não vinha dali. Foi então que ouviu o som, um leve arranhar, vindo da entrada, o mesmo som que o acompanhava desde as trincheiras, o mesmo ritmo, a mesma respiração silenciosa. O gato preto estava ali, sentado, calmo, observando. Os olhos, como sempre, carregavam aquele brilho imóvel, a lembrança de um instante em que o tempo havia parado. Elias deu um passo à frente, mas o animal se afastou. Entrando na escuridão, o médico o seguiu. Caminharam entre tendas e corpos adormecidos até chegarem ao campo aberto. O vento soprava frio, cortante. O céu estava limpo, sem nuvens, sem fumaça. Mas no alto ele viu algo impossível. Não uma lua, mas duas. Uma delas pálida e familiar, a outra maior e móvel, com um brilho metálico. O gato o olhava como quem pergunta sem palavras. Agora entende? Elias caiu de joelhos. O frio atravessava os ossos. E a mente tentava costurar uma lógica onde não havia. Ele não havia sobrevivido, nem morrido. Estava preso. Entre tempos, entre guerras, entre respirações. Um homem condenado a caminhar sobre o mesmo solo em todas as eras em que a humanidade decidisse se destruir. Ao amanhecer, os soldados o encontraram desacordado. Sobre o peito, uma marca, o contorno perfeito de uma pata. E no chão ao lado, pegadas pequenas indo em direção ao horizonte, até se perderem na neblina. Com o tempo, o nome do Dr. Elias Verdun passou a surgir em relatos dispersos, anotações de campo, cartas inacabadas, testemunhos confusos, sempre em guerras diferentes, sempre no mesmo tom. Um homem de uniforme antigo, surgindo no instante em que tudo começa a ruir. Um piloto da Segunda Guerra dizia tê-lo visto cruzar um aeródromo bombardeado, o jaleco sujo de sangue seco, o olhar distante. Um soldado vietnamita jurava que um homem assim aparecera entre os escombros de uma aldeia, costurando os feridos com uma agulha que nunca se partia. Em ambos os casos, um gato preto o acompanhava, ileso, indiferente, silencioso. A ciência classificou tudo como delírio coletivo, coincidência, metáfora. Mas as coincidências se repetiam com precisão matemática. O mesmo nome, o mesmo animal, o mesmo olhar fixo para um céu imóvel antes do bombardeio. E sempre o mesmo desaparecimento. O homem sumia como se o ar o absorvesse. No início do século XXI, um arqueólogo militar encontrou um diário dentro de uma trincheira soterrada na França. As páginas estavam intactas, como se o tempo tivesse esquecido de tocá-las. Nelas, a última frase era curta, quase um sussurro. A guerra é a febre do tempo, e eu sou apenas o médico que tenta baixar a temperatura. O diário desapareceu meses depois do achado. Nenhum registro oficial foi mantido. Apenas um rumor entre pesquisadores. O homem que o levou foi visto embarcando para uma zona de conflito no Oriente Médio. E alguém comentou que, no cais, um gato preto o seguia. Dizem que o Dr. Verdun não pertence mais a nenhuma época. Ele caminha entre eras como quem examina uma ferida que não fecha. Surge quando o céu fica pesado demais, quando o relógio do mundo ameaça parar. E o gato sempre à frente é quem decide o instante de atravessar. Alguns soldados afirmam que, nas noites mais silenciosas, quando o vento traz o cheiro de ferro e chuva, ouvem um miado distante. Logo depois, o campo todo parece segurar o fôlego. E o tempo, por um breve segundo, vacila. Ninguém sabe se é lenda, loucura ou verdade. Mas há um padrão. Sempre que o homem decide repetir o mesmo erro, sempre que o fogo reacende e o céu escurece, em algum ponto das trincheiras, alguém jura ver uma silhueta curvada, agulha em mãos, e um gato negro caminhando ao seu lado. E então o mundo lembra, por um instante apenas, que o tempo tem cicatrizes, e que algumas delas ainda sangram.